Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Wagner Lobosco, com o tema Dai de graça o que de graça recebeste. Rádio e TV Fraternal, paz e equilíbrio para você. Olá, tudo bem? Me chamo Wagner Lobosco e eu quero vos falar hoje sobre o tema Dai de graça o que de graça recebeste. Eu convido a todos a abrirem suas mentes e seus corações, porque afinal de contas sabemos que quando dois ou mais se unem para falar do Cristo, ali Ele está. Então, que nós possamos ter as nossas mentes, os nossos corações abertos para recebê-lo, porque de alguma maneira Ele está do meu lado, está do seu lado também. E o tema desta noite encontra-se em Marcos 11, de 15 a 18, e também em Mateus 21, 12 e 13, falando a respeito dos vendilhões que estavam no templo e que Jesus encontrou-os a comercializar de tudo na entrada do templo. E ele, como diz a história, energicamente os repreendeu, expulsou-os, derrubou mesas e cadeiras. Ele simplesmente, numa atitude que muitos falam, não pode ser o Cristo que agiu dessa forma. O Cristo, aquela pessoa tão sensata, tão tranquila, tão maravilhosa, será que ele agiria dessa forma tão enérgica? Então nós temos que lembrar que Jesus, afinal de contas, ele era daquela época, e naquela época nós éramos quase iguais somos hoje, um pouco mais duros, um pouco mais obtusos. Então ele tinha que falar com coisas veementes, ele tinha que falar de uma maneira que convencesse. Então simplesmente essa parte de derrubar as mesas e as cadeiras, eu não vejo nenhum problema, porque ele tinha que convencer as pessoas de que aquilo era errado. E ele, daquela maneira, expulsou os vendilhões, falando para não vender as coisas espirituais, para que não se pusesse preço nas coisas espirituais. Exatamente esse foi o recado que Jesus transmitiu e quis deixar claro que todas as coisas que nós recebemos, sejam espirituais ou materiais, elas têm um valor enorme para nós, elas têm um valor imenso, porque nós somos os responsáveis por isso. Nós temos a responsabilidade de administrar. Desde o nascimento, nós temos o nosso organismo, nós temos o nosso corpo, nós crescemos, aprendemos, conhecemos as coisas, aprendemos a lidar com as situações do dia a dia. Então nós temos a responsabilidade de cuidar de tudo isso e de administrar. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa claro, no capítulo 26, que a partir daquele exemplo de Jesus, os vendilhões do templo, nós não devemos traficar as coisas santas. Esse é o foco. E a mediunidade, nós observamos que ela existe desde sempre, desde que o mundo é mundo, e para todas as pessoas. Em todos os povos, em todas as línguas, em todas as religiões, desde os indígenas, quando não se tinha ainda uma própria linguagem para desenvolver, eles já acreditavam nos santos, digamos assim, naqueles que pudessem, de alguma maneira, estar do lado espiritual e trazer uma mensagem. Então, cultuavam o céu, a terra, a lua, mas a partir do momento eles perceberam que tinha algo a mais, que aqueles que estavam do outro lado, por assim dizer, conseguiam se comunicar. Então a mediunidade sempre foi algo inerente ao ser humano, Só que cada um, digamos que chamava de uma determinada forma, ou compreendia de uma determinada forma. Então a mediunidade em si, ela sempre ficou restrita, digamos, aos estudiosos.
porque aqueles que não davam muita atenção acabavam por não perceber a profundidade dos ensinamentos. Porque, afinal de contas, ela só foi permitida porque Deus assim o quis. Deus mostrou para nós toda a complexidade das coisas materiais e espirituais. Ele nos permitiu que a mediunidade viesse até nós para nos esclarecer e para que nós crescêssemos mais, para que nós conseguíssemos alcançar o conhecimento necessário e aplicar as orientações, os ensinamentos que o Cristo veio trazer. Bom, assim sendo, a mediunidade, como o sol, nasce para todos. Ela atinge todas as classes, todas as raças. Então ninguém pode falar que não foi recebido de alguma maneira, né, pela parte espiritual. Porque em todas as religiões nós encontramos diversos eventos, diversos casos, fatos que narram a mediunidade simplesmente colocada na prática. E aí, nós lembramos que essa mediunidade também é um dom, não é uma propriedade, não é aquele que tem que é completamente o proprietário daquilo, ele é um administrador. E se não for o concurso dos bons espíritos, aliás, dos espíritos em geral, a mediunidade se faz inócua, né? Ela não adianta, ela não vai resolver, não vai atingir nada se não tiver um espírito ou um ser que já esteja desencarnado para auxiliar que a mediunidade se faça presente. Então, a mediunidade em si, ela é um grande um dom, é um poder, na verdade, que a pessoa acaba por disponibilizar-se do mesmo jeito que nós temos a capacidade de falar, de respirar, de pensar, o tato, o olfato. Do mesmo jeito, esses dons nos complementam. E a mediunidade também. Ela é um dom a ser aplicado. Só que muitos não compreendem ou não entenderam ao longo das nossas vidas, ao longo da história da humanidade, não compreenderam exatamente a função da mediunidade. Existe até, na Revista Espírita, Kardec conta que existia um jovem rico que tinha dons maravilhosos, mediúnicos, e ele ia nas casas, ele tinha, entre aspas, o sangue nobre da época, né, que se dava muito valor. Então ele era convidado nas casas nobres a ir fazer as suas apresentações, ele chegava até a levitar. E isso, né, foi ao longo do tempo enchendo sua cabeça, criando a sua vaidade, e ele acabou, digamos que, sucumbindo, né? Digamos que dando um golpe e, digamos, se apropriando de coisas das pessoas, né? Mesmo ele já sendo abastado, ele acabou sucumbindo à tentação e perdeu esse dom maravilhoso. Então, quando nós observamos que alguém está nos propondo algo mediúnico, tratamento, um atendimento, seja o que for, ele não pode ser cobrado, porque é algo que não depende da pessoa. É algo que não está no ser de uma maneira que ele não controla completamente. Porque toda a mediunidade, ela é envolvida pelo ambiente onde a pessoa está. Então, se a pessoa tem boas intenções, ela não vai primeiro cobrar aquilo que ela está fazendo, ela vai colocar-se à disposição de todos aqueles que a procurarem, ela vai estar sempre a postos para ajudar e vai dizer e trazer coisas boas. Então é fácil de identificar os charlatões, porque eles vão querer de alguma maneira ludibriar, arranjar alguma moeda de troca para essa mediunidade funcionar, né? Não vão citar ou falar algo simplesmente à toa, eles vão querer falar assim, não, eu vou procurar, mas eu quero alguma coisa em troca, eu quero receber algo, eu quero ter à disposição alguma coisa. Então isso acaba virando charlatanismo. E o Espiritismo veio esclarecer tudo isso, deixando claro que aqueles que realmente querem fazer de boa vontade,
e que têm o verdadeiro dom mediúnico, vão fazer gratuito. Vão fazer de uma forma bem de doação real. Haja vista a imensa obra de Chico Xavier, que foi praticamente feita nos momentos que ele dispunha de horas vagas, às vezes até de horas de sono, onde os espíritos ditavam e ele transcrevia todas essas informações, que viraram livros, e grande parte deles, se não a totalidade, sempre foram revertidas para doações para diversas casas espíritas. Então toda a obra dele foi basicamente uma doação, né? Todo o trabalho e todas as obras. E aí o Espiritismo, então, elevou a mediunidade em si à categoria de missão. Deixou bem claro que a mediunidade em si é uma missão. Do mesmo jeito que nós temos, cada um de nós temos uma missão, temos algo a cumprir. Nós não lembramos, graças a Deus, porque Deus tem essa infinita bondade de nos permitir esquecer aquilo que nós fomos, esquecer aqueles que devem para nós e a quem nós devemos, e nos permite reencarnar para começar tudo de novo. Começar tudo de novo de um certo ponto de conhecimento, de um certo ponto de cultura, e aí cumprirmos cada um a sua missão. A mediunidade, às vezes, é mais de um lado ou mais do outro, ou seja, ela tem vários aspectos, ela tem várias características, ela pode ser de uma maneira mais objetiva, como era a do Chico Xavier, que simplesmente ele deixava o braço lá à disposição e o espírito fazia uso do equipamento corpóreo dele, né? E muitas vezes nós encontramos diversas pessoas que têm outras capacidades, seja de visão, de audição, seja pela fala. Então a mediunidade em si, cada uma tem a sua característica e todas são missões, né? Mesmo aqueles que produzem os passes, que é o magnetizador, né? Nós somos como ímãs, como máquinas que podem gerar campos eletromagnéticos. Nós ajudamos que o passe se concretize e que essas energias espirituais se tornem cura para aquelas pessoas que merecem, que estão necessitadas. Bem, também o lado espiritual influencia nisso, porque vai trazer um equilíbrio, vai trazer energias outras, mais puras, que vão ajudar na cura daqueles que estão precisando, naqueles que estão recebendo o passe. Então, aqueles que aplicam o passe também são médiuns, né? E fazem isso com o objetivo principal de colocar em prática a sua missão. Bom, Jesus e os apóstolos nada cobravam, então nós não temos o direito de cobrar também. Nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais que estamos aqui encarnados, estamos numa jornada humana. E não é o contrário. Nós não somos seres humanos que estamos numa jornada espiritual. Nós somos os seres que estaremos vivos mesmo depois que o nosso corpo não permitir mais. Então, nós vamos só ganhar esse conhecimento, adquirir essa cultura, quando nós colocarmos em prática tudo isso que a gente aprende no Evangelho. Então Jesus veio trazer a caridade, veio combater o orgulho, o egoísmo e, acima de tudo, trazer e exaltar a caridade. Para isso, nós precisamos aprender a dividir. Então, nós temos que dividir tudo aquilo que nós temos. Nós temos que colocar à disposição aquilo que está ao nosso alcance. Sejam palavras, sejam pensamentos, seja uma atitude, né? Então, quem tem mãos e braços, pernas sãs, pode ajudar outros que não têm essa situação, que estão doentes, que estão no hospital, podem fazer visitas, podem ir em outros locais, podem ajudar com
a aquisição de alimentos, podem distribuir esses alimentos. Quem tem a palavra boa pode dizer coisas boas e falar coisas boas espalhando o bem. Nós todos podemos pensar coisas boas. Quando a gente não consegue ajudar, quando a gente não tem tempo, quando nós temos a disponibilidade de ir a algum lugar, nós podemos ajudar também com o nosso pensamento, quando nós fazemos uma oração pelas pessoas. Nós fazemos uma oração pela necessidade que alguém está passando. Então, tudo isso volta a um assunto básico, que é dar de graça o que de graça recebemos. Puxa vida, todos os dias nós levantamos, nos alimentamos, vemos o dia raiar, seja com sol ou com chuva, que é de graça. Respiramos o dia todo sem lembrar que a gente tem oxigênio à disposição, que é de graça. Então são tantas as coisas e as maravilhas que nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Então por isso é nossa obrigação de dar de graça o que de graça recebemos. E aí nós mudamos um pouco, inclusive, o tema da palestra, que nós queremos renomear essa palestra. Não é dar de graça o que de graça recebestes, mas colocar um questionamento, colocar uma verdadeira cultura de raciocínio e falar assim: qual é a sua riqueza? Qual é a sua riqueza? O que você pode auxiliar? O que você pode contribuir para aqueles que estão ao seu lado? Você já tentou tratar as pessoas da sua casa como se fossem visitas? Veja como muda o ambiente do seu lar. Então nós temos que exatamente avaliar e colocar tudo que nós pudermos à disposição do próximo. Tudo que estiver ao nosso alcance. Porque sempre haverá muitos outros que estão bem piores do que nós, por pior que seja o nosso problema. E aí nós vamos poder realmente auxiliar de alguma maneira. Sempre vai ter algo ao nosso alcance. Por isso, não é a bolsa recheada que vai atender a verdadeira fraternidade, a verdadeira caridade. E, acima de tudo, a lição excelsa que Jesus deixou é exatamente essa. O amor independe do ouro. Quando o amor fala mais alto, independe de quaisquer coisas materiais. E todas as coisas espirituais é que serão valorizadas. Por isso, a nossa investida nessa cultura, nesta valorização de tudo que nós temos, de tudo que está à nossa disposição. Sempre nós podemos ajudar, basta nós querermos colocar o amor à disposição. E esse amor é que realmente vai valorizar também aquilo que nós temos, não só o do outro, não só o do próximo. Então nós temos que, na verdade, aprender a matemática divina. Esse é o foco. Porque quanto mais nós dividimos, mais nós somamos. Quem serve nunca se empobrece. Então quando nós nos colocamos à disposição para fazer o bem, nós sempre vamos ganhar e vamos fazer aquilo que o outro precisa. Ou seja, vamos trabalhar para o bem e vamos trabalhar para a melhora de nós mesmos. Então, guardemos isso, que o amor independe do ouro e que quem serve nunca empobrece. Assim, convido todos vocês, meus irmãos, a raciocinar qual é a sua riqueza e vamos distribuí-la por aí com a paz e com a mente em Jesus e nos seus ensinamentos. Obrigado, agradeço pela oportunidade, que nós possamos colocar em prática, desde agora, tudo que nós tivermos à disposição, todas as nossas riquezas materiais que estão em nós mesmos e à nossa disposição. Obrigado e muita paz a todos.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.